Muito bem, rapaziada, no vídeo de hoje nós viemos aqui na Volkswagen Savol para poder filmar o novo Volkswagen Tera 170 TSI 2026. E como de costume, fica no vídeo, não sai daí não, que hoje nós vamos falar sobre motorização, conforto, espaço interno, segurança, tecnologia e obviamente o preço dele também. Agora, sem muita enrolação, vamos logo pro que interessa, solta a vinheta. E para você que acaba de chegar, seja muito bem-vindo ao canal Autotop. Eu me chamo Guilherme e hoje nós estamos aqui na Volkswagen para poder falar desse SUV compacto aqui. Esse é o Tera 170 TSI, aquele com câmbio manual, seria o de entrada da motorização turbo. Nós viemos aqui entender qual é que é do preço, o que ele tem de itens a mais e também todos os detalhes. E antes de eu entrar no vídeo, já deixa eu convidar você a se inscrever no canal e contar uma historinha triste aqui também, né? Porque mais de 70% das pessoas assiste os nossos vídeos, deixa o like, mas não se inscreve. E a inscrição é grátis, né? Você não vai pagar nada por isso. Dá aquela moralzinha, né? Empatia. Ajuda a gente a dar aquela moral. Fechado? Agora, vamos para o que interessa. Vamos falar tudo sobre ele, inclusive o preço. Chega mais. Agora sim, galerinha, estamos aqui de frente com o Tera 170 TSI 2026, que seria o de entrada com a motorização turbo. E aí o câmbio é manual. Abaixo dele nós temos 1.0 MPI, que seria a motorização aspirada e mais simples também. E acima dele nós teríamos a versão Comfort, que aí já vem vários outros adereços a mais, como por exemplo a chave presencial, controle de cruzeiro adaptativo, entre outras coisas. Esse daqui hoje custa no site R$ 118.890. E aqui, do jeito que vocês estão vendo, ele também tem a parte aqui de alguns acessórios, né? Por exemplo, as rodas, que nessa versão seria calotinha roda de ferro. Mas aqui tem o acessório a mais, que seria as rodas de 16 polegadas em liga leve, preto brilhante com diamantado, que custa R$ 1.720. A cor também entra como acréscimo, já que o branco aqui, que seria o branco cristal, custa R$ 900 também. Falando aqui dos detalhes frontais, o Volkswagen Tera, mesmo sendo de entrada, ele já possui aqui o conjunto óptico 100% em LED, tanto alto quanto baixo, e também o DRL. Farol bem bonito em máscara negra também, e aqui não possui aquele DRL frontal da grade, já que nós estamos na versão de entrada, eles fizeram um acabamento em prata acetinado. Todos os detalhes aqui da grade frontal com preto brilhante também. E o emblema aqui fica com o detalhe do logotipo em acrílico, mas não conta com controle de cruzeiro adaptativo. Nessa versão também não possui sensor de estacionamento dianteiro. Detalhes aqui da grade do meio, tudo em preto fosco, lembrando bastante o desenho da Audi A3. Nós temos o front lip ali embaixo também em preto fosco e nas outras versões, nesse bigodinho que nós temos aqui, é em preto brilhante. Esses são todos os detalhes aqui do Tera 170 TSI da parte frontal. O capô é igual para todo mundo, nós temos um vinco aqui na lateral e depois um outro que vem desde a coluna A e dá a volta aqui na parte frontal e segue lá para o outro lado. As rodas, como eu falei para vocês, nessa parte aqui nós temos um opcional de 16 polegadas, liga leve, 5 furos, preto brilhante com diamantado, pneusada Goodyear, muito bonito, medidas aqui 205/60. Suspensão McPherson aqui na dianteira com bom acabamento também da caixa de roda. Falando nisso, todo o contorno aqui, desde o front lip, faz tudo em preto fosco, até lá na parte de baixo, na caixa de ar, e depois segue lá para trás. Parte de suspensão traseira aqui, eixo de torção, mas sim, ó, mesmo nessa versão sendo de entrada, tem freio a disco sólido também. Alguns concorrentes aqui dele não possuem. Falando de concorrente, né? Quais são os concorrentes do Volkswagen Tera hoje? Nós temos o Fiat Pulse, o Renault Kardian e também o Citroën Basalt. Aí fica a pergunta no vídeo. Qual deles você prefere hoje? Qual deles você escolheria? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, que eu quero saber o que vocês acham. Se vocês iriam de Tera, Pulse, Kardian ou Basalt. Agora, falando de mais detalhes aqui das laterais, nós temos o retrovisor pintado na cor da carroceria, o pisca em LED, mas claro, aqui nós não temos o detector de ponto cego e a maçaneta não é por chave presencial e sim canivete. Contorno aqui das janelas, tudo em preto fosco, nós temos aqui o rack de teto também em preto fosco e vincos aqui
que dão reforço à estrutura e também deixam o carro mais aerodinâmico. Lá na parte da anteninha, em preto brilhante, mas aqui não é a anteninha Shark, sim aquela varinha de pescar. Aerofólio não é tão grande assim, mas tem um desenho, uma leve curvatura para cima. Nós temos o brake light em LED, desembaçador traseiro e limpador traseiro também. Falando do conjunto traseiro aqui, mesmo sendo de entrada, já possui lanternas em LED. E detalhe, né? No sistema Click-Clark. Quando ele freia, esse detalhezinho do duplo traço apaga e acende esse aqui na diagonal, que fica bem bonito, dá um charme aqui na parte de trás. Sensor de estacionamento traseiro, para-choque em preto fosco com todos os detalhes. Lembrando vocês que também na versão Comfort esse detalhezinho aqui é pintado em preto brilhante. Nessa versão não possui câmera traseira também. Refletivos na posição vertical e aqui no meio a interligação em preto brilhante que fica bem bonito. Terra escrito em cromado e aqui do lado TSI com o emblema da Volkswagen em preto brilhante com cromadão. Agora falando de porta-malas, o Terra tem 350 litros de capacidade. Abertura elétrica, porém, para você subir a tampa 100% manual. Em volta aqui do monobloco do carro, borracha, muito bem vedado. Nós temos na lateral esquerda, aqui todo forradinho, com ganchinho lá também. E aqui do lado de cá, nós temos iluminaçãozinha amarela com ganchinho também. O banco nessa versão é inteiriço, não tem divisão. E falando de tampão, nós temos aqui ele todo encarpetado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, fixação por cordinhas nas chupetinhas e o acabamento aqui da tampa, bom, acabamento similar ao do Cardian, inclusive, né? Somente ao centro aqui, escondendo a máquina do limpador com triângulo também. Agora, falando de step, já nas versões 2026, todos eles bicicletinha, né? Temporário de uso, 80 km por hora, medida 125, 70, roda 18 polegadas. Deixa eu acessar ele aqui para mostrar para vocês. Tá aí, ó. Bicicletinha no padrão 2026, igual a todos os outros modelos. Fechando aqui agora, já vamos falar das cores, né? Porque eu mencionei da cor, mas não finalizei. Nós temos ele no preto ninja, que não teria a cobrança de valor. Depois tem o branco cristal, que aí é R$900 a mais, que é essa cor que está no vídeo. Depois nós temos as metálicas, né? Que seria R$1.750 a mais. O vermelho hipernova, o prata lunar, cinza platinum e o azul ártico, que inclusive está aqui, que eu já mostrei, né? Esse aqui é o pacote The Town com o azul ártico. Agora falando de dimensões, quais são as dimensões do Terra? Comprimento de 4,15 m, largura de 1,77 m, altura de 1,47 m e entre eixos de 2,56 m. Carga útil de até 450 kg. Vendo aqui para a parte de trás, vamos abrir para já falar de acabamento, né? Nós temos aqui a porta totalmente em plástico, né? Forrada em plástico aqui, com uma textura diferenciada, e aqui no meio da porta também como se fosse uma colmeia. Lá embaixo, alto-falante, pequeno porta-garrafas, com pequeno porta-objetos também. No meio fica devendo, né, a parte de revestimento, mas essa versão sendo de entrada, não dá nem para cobrar muita coisa. O puxador é diferenciado aqui também, junto com o interruptor, que é com um toque anti-esmagamento, e abertura com prata acetinado. Em volta aqui do monobloco, tudo emborrachado e também aqui na parte da porta fazendo uma dupla vedação. Lá embaixo, túnel central. Não é tão grande assim, mas possui aproximadamente 4 dedos. E nessa versão tem aqui a parte dos bancos revestidos em tecido, com a parte aqui do detalhe todo, né? Que é um duplo tecido em cinza mescla, com escurecimento. No meio aqui fica com os riscos. Também tem pesponto azulado. Regulagem de cabeça somente para o ocupante do meio, o restante é fixo. Detalhes dos cintos, cinto 3 pontos com Isofix também para a cadeirinha das crianças. E aqui fica devendo USB e também saidinha de ar-condicionado. Agora, vamos fazer um teste
de espaço, ver como é que eu me comporto aqui dentro do Volkswagen Terra na parte de trás. Agora um minutinho aí da sua atenção rapidinho para nós falarmos da empresa Autotop Select. Nós prestamos consultoria automotiva e pré-compra também. Se caso você não quiser comprar um carro 0 km, tá de olho num seminovo e num usado, mas mesmo assim tá com aquele receio de comprar o carro, a gente sabe como é que funciona, tem muito carro maquiado no mercado, quilometragem adulterada, passagem por leilão, sinistro, enfim, diversas coisas. Nós aqui conseguimos atender você num raio de até 150 quilômetros dentro de São Paulo. Vou deixar o QR Code aí na tela para você chamar a gente diretamente pelo WhatsApp, vai falar direto comigo, eu passo o orçamento, eu mesmo vou pessoalmente para poder atender você. Combinado? Agora vamos voltar para aquele bonitão ali. Agora sim, vamos testar o espaço aqui da parte traseira. Vamos ver como é que eu me comporto. Vamos lá, vamos lá. Entramos. Olha, até que não estou tão apertado assim, eu achei que eu ia estar mais apertado. Enfim, nós temos um bom posicionamento, como sempre, Volkswagen sempre trabalhando uma boa ergonomia aqui em todos os ocupantes. É aquele banco que te abraça bem nas costas e também no assento. Banco um pouco mais rígido de espuma também, ele não é tão confortável assim. Apoio aqui é fixo, mas sim, me comporta bem. Abraço aqui também, pega a minha cabeça certinho. E aqui nós temos quase 3 dedos para eu bater a cabeça no teto. Só que aqui, infelizmente, o joelho pega no banco, né? Não tem jeito. Agora, falando de um outro detalhe que estava todo mundo mencionando, né? Que por conta do banco ser aquele banco concha fixo, ele tampa muito a visão lá da frente, né? O passageiro não consegue ver muita coisa. Olha, sinceramente, é um detalhe meio superficial. Até porque passageiro aqui não tem que ficar toda hora espiando lá na frente. Claro, tampa um pouquinho, porque a curvatura é mais para cima do que para baixo. Tampa, mas não é nada que me incomode aqui para falar, nossa senhora, que ponto negativo. Nada demais. Agora falando do apoio de braço, ergonomicamente é muito bom. Me deixa aqui com o braço em quase 90 graus, é um pouquinho mais para cima, mas ok. Apoio 100% o meu antebraço. Agora falando de apoio de braço central, fica devendo, não temos e nem porta-copos. E saidinha dupla também não tem. Agora porta-revistas, também nada por aqui. Alça PQP, vai brincando. Nem no Virtus tem, nem no Nivus tem, mas aqui temos. Temos para os 3 ocupantes, menos para o motorista, e ela tem também sistema de amortecimento. Agora, o detalhezinho dos ganchinhos fica na coluna B, que eu já não gosto muito, prefiro quando fica aqui, porque aí a camisa ou camiseta fica nessa posição. Agora, na coluna aqui, não sei porquê, mas eu não consigo colocar, ela vai ficar pegando aqui, né, na parte do banco e na parte da porta. Enfim, iluminação de teto amarelinha também, mas sim, nós temos iluminação de teto, não é escurecido, mas não ficou devendo, né, igual na versão Sense, por exemplo. Agora vamos sair daqui e vamos falar da parte frontal, porque tem um outro item ali, acessório que colocaram, que a gente precisa comentar também. Bora lá! Saindo aqui da parte de trás e vindo aqui para a parte da frente, falei já para vocês, maçaneta não é presencial, e aqui o acabamento de porta frontal. Parte de cima e parte de baixo 100% em plástico rígido, nós temos ali o alto-falante com acabamento que chega até aqui na parte de trás, e olha lá, ó. Tem soft touch com cinza mescla aqui no meio da porta e um acabamento em preto brilhante aqui também nesse friso. Maçaneta em prata acetinado, trave de estrava embutido aqui também. Um outro detalhe fica aqui, ó. Nós temos o trave de estrava das janelas traseiras, todos os interruptores com toque anti-esmagamento e regulagem elétrica do espelho retrovisor. E aqui o puxador é diferente, né? Porque ele fica exatamente aqui nessa posição para você puxar a porta. Borracha em volta do monobloco do carro todinho, mas fica devendo borracha aqui nessa parte da porta, né? Embaixo lá, nós temos os pedais todos emborrachados, o descansa-pé diretamente no carpete e a alavanca aqui de abertura do capô. O interruptor, padrãozão, né? Só que aqui nós não temos o sensor crepuscular e nem farol automático. Regulagem da torre de direção com profundidade e também altura. E falando do acabamento aqui do banco, nós temos acabamento de trilho, mas ele não tem regulagem elétrica, obviamente, mas sim, ó, possui regulagem também de altura e profundidade e inclinação. Bancos aqui, inteiriços, cinza mescla também, e o detalhezinho da estampa Terra nesse detalhe do apoio. Agora, vamos lá para a parte da frente para poder falar todos os outros detalhes e desculpe pelo sol que está pegando aqui direto na cara do Gol.
E você já estava achando que eu não ia mostrar o motor, né? Falando de motorização, o acabamento aqui fica devendo manta acústica e também não tem os amortecedores, né? Essa varetona gigantesca aqui do lado esquerdo. Agora, falando de motor, nós temos o motor EA211, seria 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo, de injeção direta e acionamento por correia dentada, mas nada de correia banhada a óleo. Potência de 116 cavalos no álcool e 109 cavalos na gasolina com 16,8 kg de torque para ambos os combustíveis. E falando também, são 1.750 RPM aqui o torque, então vem bem cedo. Transmissão manual de 5 marchas, peso aqui do conjunto desse bonitão de 1.130 quilos, o que gera uma relação peso-potência de 9,74 quilos para cada cavalinho. 0 a 100 em 10,1 segundos e velocidade máxima de 187 km por hora. Falando de consumo de combustível, chegue mais, que eu vou mostrar aqui na tabela do Inmetro. Dá licença, balãozinho. Olha lá, ó. Cidade etanol 9 e na gasolina 12,9. Já na estrada nós temos 10,3 no etanol e 15 na gasolina. Só que eu já vi vídeos desse bonito fazendo 17 km na gasolina e na estrada. Depende muito do seu pé, né? Mas o Inmetro a gente sabe que é bem pessimista. Agora vamos dar sequência no vídeo. Na parte frontal aqui do Volkswagen Terra, mesmo ele sendo 170 TSI de entrada, eu considero um bom acabamento. Vai ter gente que vai falar, mas é tudo de plástico. Realmente é tudo de plástico, não tem nem o que dizer. Parte superior de plástico. E aqui no meio nós temos o cinza mescla, ó. Bem legal, em soft touch também. Para não dizer que é tudo de plástico. Acabamento aqui ó, em preto brilhante também, em volta do painel de instrumentos. A centralzona flutuante, que fica bem bonito. Bom, vamos fazer a ligação, porque aqui nós temos a chave canivete. Pisando na embreagem, fazendo a ligação já do carro. Painel de instrumentos de 8 polegadas digital aqui ao centro, né? Nós temos ele ali naquele detalhezinho digital. Aqui, direção elétrica, muito macio o volante. Volante em couro com base achatada, acabamento em prata acetinado com preto brilhante. Desse lado de cá, nós temos o sistema de controle de cruzeiro, porém convencional, mas olha só, já tem controle de cruzeiro. E do lado de cá, nós mexemos ali com o painel de instrumentos e todos os outros detalhes. Agora, falando aqui da parte de saidinha de ar-condicionado, nós temos ela em preto brilhante com prata acetinado. Aqui nesse lado, ao centro é em preto brilhante, mas não tem prata acetinado. E o lado de lá, sim, tem preto brilhante com prata acetinado também. Na parte de baixo aqui, nós temos o ar-condicionado, que inclusive eu vou ligar ele porque está muito quente. 100% manual, mas com bom acabamento. Todos os acabamentos aqui em prata acetinado também. Nessa versão nós não vamos ter carregamento por indução. E lá embaixo nós temos uma tomada USB. E lá embaixo nós temos aqui uma tomada 12 volts e duas USB do tipo C aqui ó, no cantinho. O câmbio de 5 marchas, né? Que nós temos ele com os detalhes em preto brilhante. Aqui para baixo e para frente nós engatamos a ré, que não tem câmera de ré, né? Mas tem o sensor de estacionamento que ajuda bastante. E aqui são os detalhes. Eu gosto bastante, né? Porque é um câmbio mais curtinho, bem legal para quem gosta de dirigir câmbio manual. É bem interessante. Agora, vindo para cá, tem um monte de tranqueirinha aqui, né, que estava colocado no carro, eu deixei aqui de lado. Freio de mão manual com botão em prata acetinado. Infelizmente não temos freio de mão eletrônico. E aqui 355 porta-copos, não sei para que tudo isso. Não tem lá atrás e o que não tem lá atrás tem aqui na frente. Aqui também, ó, fica um outro porta-objetos, você pode colocar a sua chave aqui também. Diversos, né? Enfim, agora vindo para cá nós temos o porta-luvas. Não tem descidinha triunfal, infelizmente o sol também tá batendo aqui direto na câmera, que não ajuda a gente, né? E aqui, ó, ele não tem nem acabamento, nem iluminação, nem refrigeração. Falando de retrovisor, não é fotocrômico nessa versão de linguetinha, e vocês já notaram que aqui nós também não temos o sensor de chuva, e eu já falei para vocês que também não tem o sensor crepuscular. A seta de 3 toques no padrão, bem legal. E aqui na parte de cima, alarme volumétrico. Nós também temos o liga e desliga aqui, ó, individual e também conjugado da iluminação, e a iluminação é amarela. No quebra-sol, porta-cartão com iluminação amarela e também, ó, abre e fecha. Desse lado e desse outro também com abre e fecha e iluminação.
Vindo para cá, só para a gente poder concluir, esse daqui é o outro detalhe, que seria o item a mais que colocaram nessa versão, que custa R$ 1.620, que seria a Volkswagen Play Connect. Então, ela já viria com a Volkswagen Play, mas não é a Connect, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Essa daqui todo mundo já conhece, né? Tem o sisteminha de abertura ali, as configurações todas que mexem aqui no veículo, de áudio, modo manobrista, tela off, os sistemas, os detalhes do carro, controle de estabilidade de tração, iluminação, espelho. E essa versão aqui também já possui, vamos ver ali, ó, mas ele já possui o tilt down também no espelho retrovisor do lado direito, que facilita para você não ralar essa roda, que inclusive custa R$ 1.700, né? 1.720. Enfim, esses são todos os detalhes. Somente para a gente poder finalizar, ele conta com o Hill Hold, que seria o assistente de partida em rampa, detector de fadiga e também reconhecimento de pedestre, já nesta versão. E aí a pergunta que não quer calar, com todos esses acessórios, ele passa a custar R$ 123 mil. Você encara ele na versão manual ou então, pela diferença de R$ 5 mil, você já pula para a versão Comfort, que vem com câmbio automático, start-stop, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros. Essa versão fica morta entre 1.0 aspirado e a Comfort? Será que é por isso que ela não está vendendo tanto? Deixa seu comentário que eu quero saber a sua opinião também aí. E vamos que vamos para os próximos. Obrigado se você ficou até aqui no vídeo. Agradeço demais a sua presença. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!